Carolina Andrade estava parada na porta de um apartamento em Pinheiros, ainda vestindo seu traje de noiva. A chuva fina de São Paulo molhava as rendas delicadas do vestido que custara o equivalente a um carro importado. Eram 23 horas de uma sexta-feira, e ela acabara de cometer o ato mais impulsivo de seus 34 anos de vida. Quando a porta se abriu, revelando uma menina de 6 anos de pijama de unicórnio, Carolina soube que não havia volta. A criança arregalou os olhos e gritou: "Papai, tem uma princesa na porta!" E então ele apareceu. Leandro Siqueira, seu diretor de conteúdo pedagógico, descalço, com a filha nos braços, gotas de água do banho ainda escorrendo de seu cabelo. Carolina sentiu as palavras escaparem antes que pudesse detê-las. "Cancelei meu casamento. Não consegui mais fingir que amava o Henrique quando estou apaixonada por você há 2 anos. E se a pessoa que você secretamente ama estivesse comprometida com outra? E se você fosse o chefe dela? E se uma única decisão pudesse destruir sua carreira, sua reputação e a estabilidade da sua filha?" Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários. De onde você está ouvindo? Adoro saber até onde nossas histórias chegam. E se você já teve que escolher entre seguir seu coração ou proteger tudo que construiu, deixe agora o seu like e fique até o final desse vídeo. A história que você está prestes a ouvir vai te fazer questionar o que realmente significa coragem. 6 horas antes, Carolina estava sentada diante do espelho veneziano de seu quarto no Copacabana Palace, observando a maquiadora aplicar a última camada de rímel em seus cílios. O reflexo mostrava uma noiva perfeita. Cabelos presos em um coque elegante, maquiagem impecável que realçava seus olhos castanhos, o vestido de renda francesa ajustado milimetricamente ao seu corpo. Tudo estava perfeito. Absolutamente tudo. Então por que suas mãos tremiam? Do lado de fora da suíte, ela podia ouvir o burburinho dos preparativos finais. 300 convidados aguardavam no salão nobre do hotel. A cerimônia começaria em exatamente 1 hora e 40 minutos. Henrique Carvalho, seu noivo, herdeiro de uma das maiores redes de escolas particulares do país, provavelmente já estava no salão cumprimentando investidores e parceiros de negócios. Porque era isso que aquele casamento representava no fundo. Negócios. A fusão entre a Edu Futura, sua empresa de tecnologia educacional, e o Império Carvalho Education Group seria anunciada oficialmente na festa. 2 anos de negociações culminando em um brinde de champanhe francesa e um beijo de casados diante de câmeras de 3 canais de televisão. Carolina fechou os olhos, tentando controlar a náusea que subia pela garganta. "Está tudo bem, querida?" A voz de sua mãe, Silvia Andrade, cortou seus pensamentos. A mulher entrou no quarto com a elegância de quem passou a vida inteira em eventos sociais de alto padrão. "Você está pálida. Quer que eu peça água?" "Estou bem, mãe." Carolina forçou um sorriso. "Só nervosismo normal de noiva." Silvia se aproximou, ajeitando uma mecha invisível de cabelo. "Nervosismo é natural. Mas lembre-se, Carolina, você está fazendo a escolha certa. Henrique é um homem de família, bem estabelecido, com os mesmos valores que nós. Esse casamento é o próximo passo lógico na sua vida." Lógico. A palavra ecoou na mente de Carolina como um sino fúnebre. Sua vida inteira havia sido construída em cima de escolhas lógicas. Estudar administração em vez de literatura, como secretamente desejava. Aceitar assumir a empresa do pai aos 28 anos em vez de viajar pelo mundo. Namorar Henrique porque ele era adequado, conveniente, esperado. E agora casar com ele pela mesma razão. "Vou buscar sua água." Silvia saiu do quarto, e Carolina finalmente ficou sozinha. Foi quando viu o tablet de Henrique sobre a poltrona. Ele deveria ter deixado ali mais cedo, quando passou rapidamente para cumprimentá-la. O dispositivo estava desbloqueado, a tela ainda acesa. Carolina não era de bisbilhotar. Nunca havia sido. Mas algo a puxou naquela direção. A tela mostrava uma conversa em grupo. O nome do chat a fez franzir a testa. Operação Takeover. Seu coração acelerou enquanto seus olhos percorriam as mensagens. Henrique. Pessoal, em 6 horas estarei oficialmente casado.
Fase 1 concluída. Roberto Mendes, CFO do Grupo Carvalho. Parabéns, chefe. E a fase 2? Henrique. Lua de mel de 2 semanas. Tempo suficiente para ela assinar a transferência de 40% das ações da Edu Futura para o grupo como presente de casamento. Depois disso, iniciamos a reestruturação. Marcela Furtado. Reestruturação. Que eufemismo charmoso para desmembramento corporativo. Henrique. Marcela, você que está no conselho da Edu Futura já preparou o terreno? Marcela Furtado. Tudo certo. Já tenho 3 membros do conselho prontos para votar a favor da dissolução quando você apresentar a proposta. Carolina nem vai ver de onde vem o golpe. Carolina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Marcela Furtado. Sua mentora. A mulher que a ajudara a construir a Edu Futura desde o início. As mensagens continuavam. Roberto Mendes. E ela não desconfia de nada? Henrique. Carolina, por favor, a mulher é brilhante para negócios, mas emocionalmente, ela acredita em contos de fadas. Achou que eu a pedi em casamento por amor. As palavras seguintes queimaram na retina de Carolina como ferro em brasa. Henrique. Casar com Carolina é como assinar um contrato. Não preciso amá-la, só preciso que ela assine os papéis. E olha, ela é bonita, inteligente, vai dar uma ótima esposa de fachada. Mas amor? Isso é coisa de filme, pessoal. Negócios são negócios. Roberto Mendes. E se ela descobrir? Henrique. Não vai. E se descobrir, já estará casada. Divórcio dá muito trabalho. E Carolina odeia escândalos. Ela vai engolir e seguir em frente. É o tipo de mulher que prefere ser infeliz em silêncio do que admitir que falhou. O tablet escorregou das mãos de Carolina, caindo silenciosamente sobre o tapete persa. Ela não conseguia respirar. 2 anos. 2 anos de relacionamento, de jantares, de viagens, de planejamento de futuro. E tudo era mentira. Não. Pior que mentira. Era uma operação corporativa. Ela era a tola apaixonada por contos de fada que havia acreditado nos "eu te amo" sussurrados, nos planos de construir uma família, nas promessas de parceria. Enquanto isso, Henrique calculava friamente como destruir tudo que ela havia construído. Carolina olhou para seu reflexo no espelho. A noiva perfeita a encarava de volta. E de repente, ela viu tudo com claridade devastadora. Não era apenas Henrique. Era tudo. A vida inteira que ela havia construído era uma performance. Uma personagem que ela interpretava para agradar os outros, para atender expectativas, para parecer bem-sucedida. Mas quando foi a última vez que ela havia feito algo porque realmente queria? A imagem de um rosto surgiu em sua mente, não convidada. Olhos gentis, sorriso genuíno, mão segurando uma criança pequena. Leandro Siqueira. Seu diretor de conteúdo pedagógico. O homem que chegara à Edu Futura há 2 anos, vindo de Belo Horizonte, com uma filha pequena e olhos que carregavam uma tristeza silenciosa. Viúvo, pai solteiro, e a pessoa mais íntegra que Carolina já conhecera. Ela lembrava do dia em que o contratara. Dentre todos os candidatos com currículos impecáveis e recomendações de peso, Leandro se destacara não pelas credenciais, mas pela paixão genuína ao falar sobre educação. Não é sobre formar alunos de elite, ele dissera durante a entrevista, os olhos brilhando. É sobre dar a cada criança as ferramentas para construir o futuro que ela escolher. Não o que seus pais escolherem, não o que a sociedade espera, mas o que ela realmente quer ser. Aquelas palavras haviam ressoado em Carolina de uma forma que ela não entendera na época. Agora, parada ali em seu vestido de noiva, prestes a casar com um homem que a via como um ativo corporativo, ela finalmente compreendia. Leandro representava tudo o que estava faltando em sua vida. Autenticidade, propósito, escolha. Ela tentara ignorar a forma como seu coração acelerava quando ele entrava em reuniões. A maneira como ela procurava desculpas para visitar o departamento dele.
As noites em que ficava até mais tarde no escritório apenas na esperança de encontrá-lo nos corredores vazios. Ele sempre trabalhava até tarde, equilibrando relatórios com ligações para Nayara, sua filha. Vai dormir, meu amor. Ela o ouvira dizer certa vez ao telefone, a voz macia. Papai termina isso aqui e já vai para casa. Quer que eu leia aquela história da princesa que construiu o próprio castelo? Ah, essa é sua favorita? A minha também. Carolina nunca esqueceria o aperto no peito que sentira naquele momento. A ternura pura de um pai falando com a filha. Henrique nunca falaria assim. Henrique mal conseguia fingir interesse quando ela mencionava querer ter filhos um dia. Carolina? A voz de Sílvia trouxe-a de volta ao presente. Sua mãe estava parada na porta, segurando um copo de água, o rosto uma máscara de preocupação controlada. Querida, você está chorando. Carolina levou a mão ao rosto e percebeu que estava de fato chorando. O rímel cuidadosamente aplicado escorria em listras negras pela maquiagem. Mãe, a voz saiu como um sussurro quebrado. Eu não posso fazer isso. Sílvia colocou o copo sobre a mesa com um movimento brusco. Carolina Elizabeth Andrade, não me venha com frio nos pés agora. 300 pessoas estão esperando lá embaixo. Você sabe o que está em jogo. Eu sei exatamente o que está em jogo. Carolina se virou para a mãe e, pela primeira vez em anos, permitiu que Sílvia visse a verdade crua em seus olhos. Minha empresa, minha dignidade, minha capacidade de olhar no espelho e reconhecer quem eu sou. Ela apontou para o tablet caído no chão. Henrique está planejando destruir a Edu Futura. Vai usar o casamento para me fazer assinar uma transferência de ações e depois convencer o conselho a votar pela dissolução da empresa. Marcela já está ajudando ele. Sílvia empalideceu. Isso é impossível. Marcela seria incapaz. Leia você mesma. Carolina pegou o dispositivo e entregou à mãe. E leia também a parte onde ele deixa bem claro que não me ama, que nunca me amou, que eu sou apenas um contrato conveniente. Enquanto Sílvia lia, o rosto passando por vários estágios de choque e raiva, Carolina sentiu algo se solidificar dentro dela. Uma certeza, uma clareza que ela não sentia há anos. Eu não vou me casar com ele, mãe. Carolina, espere. Podemos usar isso. Podemos expor o Henrique, proteger a empresa. Não. Carolina começou a tirar o véu. Eu não quero apenas proteger a empresa. Eu quero minha vida de volta. Eu quero parar de fingir. Fingir o quê? Tudo! A palavra saiu como um grito. Fingir que estou feliz. Fingir que amo o Henrique. Fingir que essa vida que todos planejaram para mim é o que eu quero. Ela respirou fundo. Tem alguém, mãe. Alguém que me faz sentir viva. E eu sei que é loucura. Eu sei que vai causar um escândalo. Mas pela primeira vez na minha vida, eu não me importo. Sílvia ficou em silêncio por um longo momento. Então, para surpresa de Carolina, ela suspirou. É o Leandro? Carolina piscou. Como você... Porque eu te vejo olhar para ele do mesmo jeito que eu olhava para seu pai. Antes de... Ela parou, a voz falhando. Antes de aceitar que casamento não é sobre paixão. É sobre construir algo estável. E você é feliz, mãe? A pergunta pairou no ar como uma lâmina. Sílvia não respondeu. Não precisava. A resposta estava em seus olhos cansados, em suas mãos que tremiam levemente, em toda uma vida de sonhos artísticos abandonados, em nome da estabilidade. Carolina se aproximou e tocou o rosto da mãe. Eu não quero repetir sua história. Eu te amo, mas eu não posso. Sem esperar resposta, ela saiu do quarto. Os corredores do Copacabana Palace estavam vazios. Todos já no salão esperando a noiva. Carolina passou pela recepção, pegou sua bolsa que estava com a assessora de eventos e caminhou direto para a porta. Senhora Andrade. O porteiro tentou pará-la. A senhora não pode sair assim, o casamento... Não vai acontecer. Carolina continuou andando. A chuva fina de dezembro caía sobre o Rio de Janeiro. Carolina parou na calçada,
o vestido já começando a encharcar, e fez a única coisa que fazia sentido. Pegou o celular e reservou o próximo voo para São Paulo. Durante todo o percurso até o aeroporto, durante a espera no embarque, durante as 2 horas de voo, Carolina não permitiu que os pensamentos racionais invadissem. Não pensou na mídia, no escândalo, nas consequências profissionais. Pensou apenas em uma coisa. Leandro merecia saber a verdade. Quando o avião pousou em Congonhas, já eram 21 horas. Carolina pegou um táxi direto para Pinheiros. Ela sabia o endereço de memória. Não porque já tivesse ido lá, mas porque havia olhado tantas vezes nos registros de RH que o decorara sem perceber. Agora, parada na porta do apartamento dele, com uma menina de 6 anos olhando para ela com olhos arregalados, Carolina sentiu todo o peso do que havia acabado de fazer. "Papai!" Nayara gritou novamente, virando-se para dentro do apartamento. "Tem uma moça com um vestido de princesa aqui." Passos apressados. E então Leandro apareceu no corredor. Ele estava descalço, vestindo uma camiseta simples e calça de moletom, os cabelos ainda úmidos do banho que dera em Nayara. Seus olhos, aqueles olhos gentis que assombravam os pensamentos de Carolina, arregalaram-se de pura incredulidade. "Carolina?" A voz dele saiu rouca, confusa. "O que? Você não deveria estar..." "Cancelei meu casamento." As palavras saíram em uma corrida desesperada. "Não consegui mais fingir que amava o Henrique quando estou apaixonada por você há 2 anos." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nayara olhava de um para o outro, claramente sem entender, mas fascinada. Leandro parecia ter esquecido como respirar. "Você..." Ele começou, mas a voz falhou. Carolina deu um passo à frente, a chuva pingando de seu vestido no tapete da entrada. "Eu sei que isso é insano. Eu sei que sou sua chefe, que você provavelmente acha que eu enlouqueci, que isso pode destruir sua carreira. Mas eu descobri hoje que meu noivo estava me usando, que planejava destruir minha empresa, e percebi que passei minha vida inteira fazendo escolhas por medo. Medo de ser julgada, medo de falhar, medo de ser vulnerável." Ela enxugou as lágrimas que escorriam misturadas com o rímel. "E então eu pensei em você, em como você sempre me tratou como uma pessoa, não como uma CEO. Em como você ama sua filha, em como você é gentil até com os estagiários. Em como meu coração dispara toda vez que você entra em uma sala." Leandro continuava congelado, mas Carolina viu algo mudando em seus olhos. Surpresa dando lugar a... Seria possível que fosse esperança? "Eu não espero que você sinta o mesmo," ela continuou, a voz falhando. "Eu só precisava que você soubesse. Precisava fazer pelo menos uma escolha corajosa na minha vida. Mesmo que seja a mais estúpida de todas." Nayara puxou a mão do pai. "Papai, por que a princesa está chorando?" A pergunta inocente quebrou o transe de Leandro. Ele piscou, olhou para a filha, depois de volta para Carolina. E então, lentamente, estendeu a mão. "Entre", ele disse suavemente. "Você está encharcada. Vamos conversar." Carolina pegou a mão dele, e pela primeira vez naquela noite caótica, sentiu que talvez, apenas talvez, tivesse feito a escolha certa. O apartamento de Leandro era o oposto exato do que Carolina imaginava que seria a vida de um executivo. Pequeno, acolhedor, com paredes cobertas de desenhos infantis, pendurados com fita adesiva colorida. Uma estante repleta de livros infantis e pedagógicos disputava espaço com brinquedos organizados em caixas de plástico. Na mesinha de centro, um quebra-cabeça pela metade mostrava o que parecia ser um castelo de princesas. Carolina se viu em pé no meio da sala, pingando água do vestido de noiva no piso de madeira clara, completamente fora de lugar, como uma intrusa em um mundo que não lhe pertencia. "Nayara, meu amor, que tal você ir para o quarto terminar de escolher qual história quer que o papai leia hoje?" Leandro se abaixou na altura da filha, a voz gentil, mas firme. "A moça e o papai precisam conversar." "Mas ela é uma princesa de verdade," Nayara protestou, os olhos grudados em Carolina. "Olha o vestido dela." "Eu sei, querida.
E princesas também precisam conversar com adultos às vezes. Ele acariciou o cabelo da menina. Prometo que depois a gente lê 2 histórias, em vez de uma. Pode ser? Nayara olhou de Leandro para Carolina mais uma vez, claramente dividida entre a curiosidade e a obediência. Finalmente, ela assentiu. Tá bom, mas eu vou escolher a história mais longa que tiver. Combinado. Leandro sorriu e Carolina sentiu o coração apertar com a ternura do gesto. Quando Nayara desapareceu pelo corredor, o silêncio voltou a cair entre eles. Leandro se virou para Carolina, e pela primeira vez ela viu a realidade da situação refletida em seus olhos. Choque, confusão, e algo mais que ela não conseguia decifrar. Você está tremendo, ele disse finalmente. Deixa eu pegar uma toalha. E talvez algo seco para você vestir. Leandro, Espera. Ele levantou a mão. Primeiro vamos resolver isso. Você está ensopada e está fazendo frio hoje. Ele desapareceu por um corredor e voltou minutos depois com toalhas macias e uma calça de moletom e uma blusa de frio que pareciam enormes. São minhas. Vão ficar grandes em você, mas pelo menos estão secas. O banheiro é a segunda porta à esquerda. Carolina pegou as roupas, as mãos ainda tremendo, e seguiu as instruções. O banheiro era pequeno, mas impecavelmente limpo, com patinhos de borracha na beirada da banheira e um banquinho infantil em frente à pia. Ela tirou o vestido de noiva com dedos desajeitados, a renda pesada caindo no chão com um som abafado. Parada ali apenas de lingerie, olhando seu reflexo no espelho embaçado, Carolina teve o primeiro momento de verdadeira autoconsciência desde que deixara o Rio. O que ela estava fazendo? Ela havia fugido de seu próprio casamento, voado de volta para São Paulo e aparecido na porta de seu subordinado para declarar um amor que ele nunca pediu para ouvir. Ela era a CEO de uma empresa de tecnologia educacional avaliada em centenas de milhões e estava se comportando como uma adolescente impulsiva. Mas quando vestiu as roupas de Leandro, grandes demais, cheirando levemente a sabão em pó e algo que era inequivocamente dele, Carolina sentiu algo que não sentia há anos. Segurança, pertencimento. Como se, pela primeira vez, estivesse no lugar certo. Quando voltou para a sala, Leandro estava sentado no sofá, as mãos entrelaçadas, olhando para o nada. Ele ergueu os olhos quando ela entrou, e algo passou rapidamente pelo seu rosto. Uma expressão que Carolina não conseguiu capturar antes que ele a escondesse. Sente-se, ele disse, apontando para a poltrona em frente ao sofá, não ao seu lado. Carolina notou o distanciamento e sentiu uma pontada de dor. Ela se sentou, abraçando os joelhos contra o peito. Você quer que eu explique? Carolina. Leandro passou as mãos pelo cabelo, claramente lutando para encontrar as palavras certas. Você acabou de me dizer que fugiu do seu casamento, que está apaixonada por mim há 2 anos e está sentada na minha sala vestindo minhas roupas. Ele soltou uma risada sem humor. Sim, eu acho que uma explicação seria um bom começo. Então Carolina contou tudo. Sobre o tablet esquecido, as mensagens revelando o plano de Henrique, a traição de Marcela Furtado, a conversa com a mãe, e pela primeira vez em voz alta, sobre os 2 anos observando Leandro de longe. Lembra daquele retiro corporativo em Campos do Jordão? Ela perguntou a voz baixa. 18 meses atrás, você ficou até às 3 da manhã ajudando os estagiários a terminar a apresentação deles porque o arquivo tinha corrompido. Leandro franziu a testa. Como você sabe disso? Você tinha ido dormir. Eu tinha voltado para pegar um relatório que esqueci. Carolina encarou as próprias mãos. Vi você lá na sala de conferências, sentado no chão cercado de papéis e notebooks, fazendo piada para manter os estagiários acordados. Os outros executivos estavam no bar, fazendo networking, e você estava lá, ajudando pessoas que nem podiam fazer nada por sua carreira. Ela levantou os olhos para ele. Foi quando eu percebi que estava apaixonada.
Porque você era real, genuíno, tudo que Henrique nunca foi. Leandro ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava tensa. Carolina, Você é minha chefe. Você entende o quanto isso complica tudo? Não é só sobre meus sentimentos ou os seus. É sobre a empresa, sobre como isso vai parecer para todo mundo. Você acha que eu não sei? Carolina se levantou, a frustração finalmente transbordando. Você acha que eu não pensei em tudo isso? Eu passei 2 anos me policiando, mantendo distância, aceitando o pedido de casamento de outro homem porque eu achei que era a coisa responsável a fazer. Ela parou na frente dele. Mas hoje eu descobri que a escolha responsável era casar com um homem que me via como um ativo corporativo, que planejava destruir tudo que construí. Então me desculpe se eu estou cansada de fazer escolhas responsáveis que me fazem miserável. E você acha que aparecer na minha porta vai resolver isso? A voz de Leandro estava mais alta agora, a emoção finalmente vazando. Carolina, eu tenho uma filha que ainda está se recuperando de perder a mãe. Eu não posso simplesmente arremedar minha vida porque a mulher que admiro secretamente decidiu que está apaixonada por mim. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Então Carolina processou as palavras dele. Espera. Ela se sentou lentamente na beirada do sofá, ao lado dele pela primeira vez. Você disse, a mulher que admiro secretamente. Leandro fechou os olhos. Claro que eu admiro você. Como eu não admiraria? Você é brilhante, dedicada, transformou a EduFutura em referência nacional em educação. Você... Ele abriu os olhos e Carolina viu dor crua ali. Você é tudo que eu sempre procurei em uma pessoa, e completamente inalcançável. Por que inalcançável? Porque você era noiva de outro homem. Ele se levantou abruptamente. Porque você é minha chefe. Porque eu sou apenas o diretor de conteúdo que você contratou há 2 anos. Um viúvo com uma filha pequena e nenhuma ambição de poder. O que eu poderia possivelmente oferecer para alguém como você? Honestidade. A resposta saiu sem hesitação. Bondade. Um exemplo do que significa ser um bom pai, uma boa pessoa. Leandro, você não entende? Eu não quero poder. Não quero alguém que me veja como um degrau na carreira ou uma peça de xadrez corporativa. Eu quero alguém que me veja como pessoa. Ela se aproximou dele. E você sempre me viu. Aquele dia que eu tive uma crise de enxaqueca no escritório e você apareceu na minha sala com chá de camomila que sua avó recomendava. Ou quando meu pai foi internado e você reorganizou toda a equipe para que eu pudesse tirar uma semana sem preocupações. Você nunca pediu nada em troca. Nunca usou isso para ganhar pontos. Porque não era sobre ganhar pontos. A voz dele estava rouca. Era sobre cuidar de você. Eles estavam a centímetros de distância agora. Carolina podia ver cada detalhe do rosto de Leandro. A pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda. As leves rugas ao redor dos olhos de quem sorria muito. Os olhos castanhos que a observavam com uma intensidade que fazia seu coração disparar. Então me diga, ela sussurrou, se eu não fosse sua chefe. Se você não tivesse que se preocupar com consequências, o que você sentiria agora? Leandro levantou a mão, hesitante, e tocou levemente o rosto dela. O toque foi elétrico. Eu sentiria... Ele começou, a voz baixa e rouca. Que eu queria beijar você desde o dia que entrou naquela sala de entrevista há 2 anos e me perguntou qual era a minha definição de educação transformadora. O coração de Carolina estava batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. E o que está te impedindo agora? O fato de que você acabou de deixar um noivo no altar há algumas horas. O fato de que amanhã de manhã isso vai estar em todos os jornais. O fato de que sua vida está virando de cabeça para baixo e eu não quero ser apenas um impulso, uma reação. Ele afastou a mão e a perda do toque foi física. Você merece melhor que isso, Carolina. Antes que ela pudesse responder, o telefone de Leandro começou a tocar. Ele olhou para a tela e ficou pálido. É o Maurício.
do RH. Carolina sentiu o estômago afundar. Atende. Leandro atendeu, colocando no viva voz. A voz tensa de Maurício encheu a sala. Leandro, desculpa ligar a essa hora, mas tem algo que você precisa saber. Está saindo notícia em todos os portais. A Carolina, ela fugiu do casamento. E tem fotos dela saindo do aeroporto de Congonhas de vestido de noiva. A mídia está enlouquecendo. Carolina e Leandro trocaram olhares. E tem mais. Maurício continuou, a voz pesada. O Henrique Carvalho deu entrevista para 3 canais. Ele está dizendo que a Carolina teve um colapso nervoso, que estava sob pressão demais. E... uma pausa. Ele insinuou que ela tinha um envolvimento inapropriado com alguém da empresa. Não citou nomes, mas ele plantou a semente. Carolina completou, a voz vazia. Exatamente. O conselho já convocou reunião emergencial para segunda-feira de manhã. Carolina, se você está aí, você precisa se preparar. Isso vai ficar feio. Depois que Maurício desligou, o silêncio voltou. Carolina sentou-se pesadamente no sofá, a realidade finalmente caindo sobre ela como um balde de água fria. Ele vai te destruir, Leandro disse baixinho, e vai me usar para fazer isso. Não. Carolina ergueu o queixo. Eu não vou deixar. Eu tenho as mensagens dele, as provas do plano de takeover. Posso expor tudo. E arriscar uma batalha legal que vai arrastar a Edu Futura para a lama. Leandro se sentou ao lado dela. Carolina, pense bem. Henrique tem recursos ilimitados, conexões na mídia, e agora a narrativa de que você é emocionalmente instável. Mesmo que você prove que ele estava planejando um golpe corporativo, a imagem da empresa vai sair machucada. Ele tinha razão. Carolina sabia que tinha. Mas a alternativa era: o que você sugere? Que eu volte? Que eu case com ele e finja que nada aconteceu? Não. A resposta de Leandro foi firme. Nunca isso. Mas talvez a gente precise ser estratégico. Dar tempo para a poeira baixar. Deixar você reorganizar seu lado das coisas antes de qualquer um de nós fazer qualquer movimento público. Movimento público. Carolina riu sem humor. Você está falando sobre nós. Eu estou falando sobre proteger você, e Nayara, e a empresa. Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Carolina, o que eu sinto por você não mudou nas últimas 2 horas. Mas eu preciso que você tenha certeza. Certeza de que isso não é só uma reação ao Henrique. Certeza de que você está pronta para o que vir. Carolina olhou para as mãos entrelaçadas. A dela, pequena e com unhas perfeitamente feitas. A dele, maior, com calos de quem digitava muito e brincava com uma criança. 2 mundos completamente diferentes. E ainda assim, encaixavam perfeitamente. Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida, ela disse finalmente. Mas você tem razão. Eu preciso resolver isso. Preciso enfrentar o conselho, a mídia, Henrique. E preciso fazer isso sozinha primeiro. Ela se levantou, relutante em soltar a mão dele. Posso deixar o vestido aqui? Não quero ver aquela coisa nunca mais. Claro. Leandro também se levantou. Eu chamo um táxi para você. Não é seguro você dirigir assim. Enquanto esperavam o carro chegar, eles ficaram lado a lado na janela, olhando a chuva que continuava caindo sobre São Paulo. Leandro, Carolina disse baixinho. Obrigada, por não me mandar embora, por escutar, por sentir o mesmo? Ele completou, virando-se para ela. Por sentir o mesmo. Ele tocou o rosto dela novamente, e dessa vez se permitiu segurar por mais tempo. Segunda-feira vai ser difícil, mas eu vou estar lá. Talvez não ao seu lado publicamente, mas vou estar lá. O interfone tocou, anunciando o táxi. Carolina pegou sua bolsa, ainda vestindo as roupas de Leandro. Posso ficar com isso hoje? Vou devolver lavado. Fique o tempo que quiser. Ele sorriu e foi um sorriso triste, mas genuíno. Combina mais com você do que aquele vestido. Na porta, Carolina se virou mais uma vez. Não se arrepende? De eu ter vindo aqui hoje?
Leandro pegou a mão dela e a beijou levemente, um gesto antiquado, mas absolutamente perfeito. Não me arrependo de um único segundo. Quando Carolina entrou no táxi e olhou para trás, ele ainda estava na janela, observando. Nayara havia aparecido ao lado dele, acenando para a princesa que estava indo embora. E pela primeira vez em horas, Carolina sorriu. Não importava o que a segunda-feira trouxesse. Não importava o escândalo, as manchetes, as consequências. Pela primeira vez na vida, ela havia sido corajosa, havia sido honesta. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente. Mas na manhã de sábado, quando Carolina acordou em seu apartamento vazio e checou as notícias, ela percebeu que havia subestimado drasticamente o que estava por vir. Sua foto estava em cada portal, cada jornal. CEO foge de casamento milionário. Empresária abandona noivo no altar. E a pior de todas. Fontes próximas sugerem affair corporativo por trás de fuga de noiva. Seu telefone não parava de tocar. Ligações de jornalistas, de membros do conselho, até de amigos preocupados. Ela ignorou todos, até que um nome apareceu na tela que a fez congelar. Marcela Furtado. Ela atendeu, a voz fria. Marcela. Carolina, querida. A voz da mulher era doce demais, falsa demais. Que situação terrível. Precisamos conversar. Sobre segunda-feira. Sobre o futuro da empresa. Você quer dizer sobre como você e Henrique planejaram me trair? Um silêncio. Então, Marcela riu. Uma risada fria que Carolina nunca havia ouvido antes. Ah, minha querida, você sempre foi tão inteligente, mas tão ingênua. A doçura havia sumido completamente da voz. Segunda-feira, o conselho vai votar. E você vai descobrir exatamente quantas pessoas estão do meu lado, não do seu. E ela desligou. Carolina ficou olhando para o telefone, o peso da traição finalmente caindo sobre ela completamente. Não era apenas Henrique. Era Marcela. Quantas outras pessoas em quem ela confiava estavam trabalhando contra ela? Ela olhou para as roupas de Leandro, cuidadosamente dobradas sobre a cadeira, e tomou uma decisão. Não importava quantas pessoas estivessem contra ela. Ela ia lutar. Não apenas pela empresa, mas pelo direito de viver sua vida de forma autêntica. De amar quem ela escolhesse amar. E se isso significava guerra, então que fosse guerra. A segunda-feira chegou como uma sentença. Carolina acordou às 5 da manhã, incapaz de continuar dormindo. Passou 2 horas se preparando para a reunião do conselho, escolhendo um terno azul marinho que transmitia autoridade e controle. 2 atributos que ela definitivamente não sentia. Seu advogado, Roberto Almeida, ligou às 7 horas. Carolina, precisamos conversar sobre estratégia antes da reunião. Tenho mais notícias. Mas piores do que as que já tenho? Henrique entrou com uma ação alegando difamação e danos morais. Ele está pedindo 10 milhões de reais. E tem mais. Conseguimos confirmar que Marcela realmente virou 3 membros do conselho. Com ela, são 4 votos contra você em um conselho de 9. Carolina sentiu o estômago afundar. 4 votos. Eles precisam de 5 para me destituir. Exatamente. Você tem 3 votos garantidos. Os outros 2 estão indecisos. Tudo vai depender da sua apresentação hoje. Quando Carolina chegou à sede da EduFutura em Pinheiros, às 8h30 da manhã, havia jornalistas na porta. Câmeras dispararam assim que ela saiu do carro. Perguntas foram gritadas de todos os lados. Carolina, é verdade que teve um caso com um subordinado? Você vai renunciar? Henrique diz que você está mentalmente instável. O que tem a dizer? Carolina manteve a cabeça erguida e caminhou em silêncio até a entrada, sua assessora de imprensa bloqueando as câmeras. Mas por dentro, cada palavra era uma facada. No elevador, sozinha, ela permitiu que as mãos tremessem. Respirou fundo 3 vezes. Não podia demonstrar fraqueza. Não hoje. Quando as portas se abriram no 12º andar, ela quase colidiu com Leandro. Ele estava parado ali, claramente esperando por ela, vestindo um terno cinza que ela nunca o vira usar.
Nos olhos dele havia preocupação e algo mais: determinação. O que você está fazendo aqui? Carolina sussurrou, olhando ao redor para se certificar de que estavam sozinhos no corredor. Vim trabalhar, como todo dia. A voz dele era firme. E vim te dar isso. Ele estendeu um envelope. Carolina o abriu com mãos trêmulas e encontrou uma carta manuscrita. Seus olhos percorreram as linhas rapidamente, e ela sentiu as lágrimas queimarem. Era uma declaração. Assinada por 23 funcionários da Edu Futura, de diferentes departamentos. Todos atestando a integridade profissional de Carolina, seu caráter, sua liderança. Muitos incluíam histórias pessoais de como ela os havia ajudado em momentos difíceis. Leandro, você não está sozinha, ele disse baixinho. Não importa o que aconteça naquela sala hoje. Há pessoas que acreditam em você, que sabem quem você realmente é. Carolina quis abraçá-lo. Quis beijá-lo ali mesmo, no meio do corredor corporativo. Mas ela apenas apertou o envelope contra o peito e assentiu. Obrigada. Boa sorte. Ele tocou brevemente a mão dela, um toque que durou apenas 1 segundo, mas que ela sentiu até os ossos. Eu vou estar aqui quando terminar. A sala do conselho estava em silêncio quando Carolina entrou às 9 horas em ponto. Os 9 membros já estavam sentados ao redor da mesa de mogno. Marcela Furtado estava à direita, com um sorriso que não chegava aos olhos. Os 3 homens ao lado dela tinham expressões cuidadosamente neutras. Carolina reconheceu imediatamente. Eram os votos que Henrique comprara. Do lado esquerdo estavam seus aliados. Silvia Mendonça, a mais antiga no conselho. Paulo Ribeiro, especialista em tecnologia educacional. E Fernando Costa, que havia trabalhado com o pai de Carolina décadas atrás. Os 2 membros do meio, os votos indecisos, eram Beatriz Yamada e Jorge Augusto. Ambos a observavam com expressões impossíveis de ler. Bom dia, Carolina disse, sua voz firme apesar do tumulto interno. Obrigada por virem com tão pouca antecedência. Dadas as circunstâncias, Marcela começou, sua voz adocicada. Achamos que era necessário. Carolina, querida, todos estamos muito preocupados com você. Preocupados. Carolina sentou-se na cabeceira da mesa, a posição tradicionalmente reservada para a CEO. Interessante escolha de palavra, Marcela. O que aconteceu no fim de semana foi preocupante, interveio Ricardo Moura, um dos aliados de Henrique. Uma CEO fugindo do próprio casamento, criando um escândalo público. As ações da Edu Futura caíram 7% só hoje de manhã. As ações caíram, Carolina concordou, porque a mídia está sendo alimentada com uma narrativa falsa. Uma narrativa que descobri está sendo orquestrada por meu ex-noivo e alguns membros deste conselho. Silêncio pesado caiu sobre a sala. Isso é uma acusação séria, Marcela disse, mas Carolina viu o leve tremor em suas mãos. É, e tenho provas para sustentar. Carolina abriu seu laptop e projetou na tela as mensagens que encontrara no tablet de Henrique. Estas são conversas entre Henrique Carvalho, membros de sua equipe executiva, e ao menos um membro deste conselho, planejando um takeover hostil da Edu Futura. A sala explodiu. Beatriz Yamada se inclinou para a frente, lendo as mensagens com olhos arregalados. Jorge Augusto ficou visivelmente pálido. Isto não pode ser real. Marcela tentou, mas sua voz estava falhando. Seu nome está aqui, Marcela. Múltiplas vezes. Carolina destacou as mensagens relevantes. Você prometeu a Henrique que viraria o conselho contra mim, que me faria assinar a transferência de 40% das minhas ações como presente de casamento, e depois votaria pela dissolução da empresa. Você hackeou o dispositivo dele. Ricardo se levantou. Essas evidências são ilegais. O tablet era compartilhado entre nós, Carolina respondeu calmamente. E eu não hackeei nada. Ele estava desbloqueado na minha suíte, mostrando essas conversas abertamente. Paulo Ribeiro se virou para Marcela. Você realmente fez isso? Depois de tudo que Carolina construiu aqui? Marcela não respondeu,
Mas seu silêncio foi resposta suficiente. Eu não fugi do meu casamento porque tive um colapso nervoso. Carolina continuou, sua voz ganhando força. Fugi porque descobri que estava prestes a me casar com um homem que me via como um ativo corporativo, que planejava destruir esta empresa que eu construí. E sim, fugi de forma dramática. Mas prefiro ser dramática e honesta do que calculista e traidora. Ela olhou ao redor da mesa. Quanto às alegações de envolvimento inapropriado com um subordinado, elas são completamente falsas. Nunca tive qualquer relacionamento impróprio com nenhum funcionário desta empresa. Henrique está usando insinuações e meias-verdades para destruir minha reputação porque eu o expus. Mas você foi vista deixando o apartamento de Leandro Siqueira na sexta-feira à noite. Ricardo insistiu. Há fotos. Carolina sentiu o sangue gelar. Como eles tinham fotos? A resposta veio rápida e nauseante. Henrique a seguira. Ou mandara alguém segui-la. Fui ao apartamento de um amigo. Ela disse cuidadosamente. Em um momento de crise emocional. Não houve nada impróprio. Um amigo que é seu subordinado direto, Marcela adicionou, recuperando um pouco de sua compostura. Carolina, você pode ver como isso parece. Uma CEO emocionalmente comprometida, tomando decisões impulsivas, se envolvendo inadequadamente com funcionários. Eu não me envolvi inadequadamente com ninguém. A voz de Carolina subiu pela primeira vez. E quanto a decisões impulsivas, prefiro 1000 vezes uma decisão impulsiva mais honesta do que uma decisão calculada mais corrupta. Beatriz e Amada limpou a garganta. Carolina tem razão sobre as mensagens. Isso é evidência clara de tentativa de fraude corporativa. Marcela, você tem algo a dizer em sua defesa? Marcela se levantou pegando sua bolsa. Não vou ficar aqui ouvindo acusações infundadas. Estou renunciando ao conselho, efetivo imediatamente. Você não pode simplesmente sair. Fernando protestou. Posso e vou. Marcela olhou para Carolina uma última vez. Você venceu esta batalha, querida, mas a guerra está longe de terminar. Henrique tem recursos que você nem imagina. E saiu, batendo a porta. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Jorge Augusto. Proponho que arquivemos qualquer moção de destituição de Carolina como CEO e iniciemos uma investigação completa sobre as alegações contra Henrique Carvalho e potencial corrupção no Conselho. Segundo, Beatriz disse imediatamente. A votação foi unânime. Quando Carolina saiu da sala do Conselho 2 horas depois, ela sentia como se houvesse corrido uma maratona. Vitória. Ela havia vencido. Por enquanto. Mas o custo estava começando a se mostrar. Seu telefone estava cheio de mensagens. Sua mãe, pedindo para conversarem. Jornalistas, querendo comentários. E várias mensagens ameaçadoras de números desconhecidos, claramente enviadas por apoiadores de Henrique. Ela estava tão absorta olhando o telefone que quase não viu Leandro esperando no corredor fora da sala do conselho. E então? Ele perguntou baixinho. Venci. Por enquanto. Carolina deixou escapar um suspiro trêmulo. Mas, Leandro, eles têm fotos de mim saindo do seu apartamento. Ela viu a cor sumir do rosto dele. O quê? Henrique me seguiu, ou mandou alguém me seguir. Eles vão usar isso contra mim, contra você. Leandro passou a mão pelo cabelo, claramente calculando as implicações. Carolina, talvez seja melhor eu pedir demissão. Se eu sair, isso tira a munição deles. Não. A resposta saiu mais alta que Carolina pretendia. Ela baixou a voz. Não. Eu não vou deixar você pagar por uma decisão que foi minha. Foi nossa, ele corrigiu. Eu te deixei entrar. Eu deixei você ficar. Eles estavam tão focados um no outro que não perceberam a presença até ouvirem a voz. Então é verdade. Carolina se virou e viu Silvia Mendonça, a membro do conselho, observando-os. A mulher tinha 70 anos, cabelos completamente brancos e olhos que não perdiam nada. Dona Silvia, não é o que parece. Carolina, querida, eu tenho 70 anos. Sei exatamente o que é. Mas, surpreendentemente, ela estava sorrindo. E, francamente,
está na hora de você ter um pouco de felicidade na vida. Carolina piscou. Desculpe? Você acha que eu não percebi? A forma como vocês se olham durante reuniões? A forma como Leandro sempre fica um pouco mais tenso quando você entra na sala? Por favor. Silvia riu. Vocês dois são péssimos em esconder. Leandro parecia querer que o chão o engolisse. O que eu estou tentando dizer, Silvia continuou ficando séria, é que vocês precisam ser cuidadosos, muito cuidadosos. Henrique vai usar qualquer coisa que encontrar, mas... Ela olhou de um para o outro. Não deixem o medo de julgamento os impedir de serem felizes. A vida é curta demais. Depois que ela saiu, Carolina e Leandro ficaram em silêncio. Jantar, Leandro disse de repente. Deixe eu fazer jantar para você, na minha casa. Hoje à noite. Nayara quer conhecer a princesa direito. Carolina sentiu algo se aquecer no peito. Você tem certeza? Não. Ele sorriu, mas era um sorriso genuíno. Mas vou fazer mesmo assim. Naquela noite, às 19 horas, Carolina tocou a campainha do apartamento de Leandro pela segunda vez. Mas dessa vez, ela não estava em um vestido de noiva encharcado. Estava em jeans e uma blusa simples, segurando uma caixa de chocolates e um livro infantil que comprara no caminho. Nayara abriu a porta, os olhos se iluminando. A princesa voltou. Papai, ela voltou. Eu ouvi, meu amor. Leandro apareceu atrás da filha, vestindo um avental que dizia melhor pai do mundo. Claramente um presente de Nayara. Entre. Espero que goste de macarrão à bolonhesa, porque é minha única receita confiável. O apartamento cheirava a molho de tomate e alho. A mesa estava posta com 3 lugares, e Nayara havia claramente ajudado, porque havia desenhos de princesas como decoração ao redor dos pratos. Você desenhou isso? Carolina se abaixou na altura de Nayara, mostrando os desenhos. Desenhei! Aquela ali é você. Nayara apontou para uma figura com um vestido enorme. E aquela é eu, e aquele é o papai. Carolina olhou para o desenho e sentiu o coração apertar. Nayara havia desenhado os 3 de mãos dadas, com corações flutuando acima. Está lindo, ela disse, a voz embargada. Durante o jantar, Nayara não parou de falar. Sobre a escola, sobre sua boneca favorita, sobre como o papai sempre queimava o macarrão, mas dessa vez não queimou. Carolina a observava, fascinada. Havia uma leveza na criança que era contagiante. Mas ela também notou outras coisas. A forma como Nayara verificava constantemente onde Leandro estava. Como ela interrompia a própria história se ele saía da sala, mesmo que por um segundo. Pequenos sinais de ansiedade que Carolina reconheceu porque ela mesma já os tivera. Depois do jantar, Leandro levou Nayara para escovar os dentes e Carolina ajudou a limpar a cozinha. Quando ele voltou, ela estava olhando as fotos na geladeira. Muitas eram de Nayara. Mas havia uma que a fez parar. Era Leandro com uma mulher linda, de cabelos escuros e sorriso radiante. Entre eles, uma Nayara bebê. A família completa que já não existia mais. Lívia, Leandro disse atrás dela, sua voz baixa. Minha esposa. Ela era linda. Era. Ele ficou ao lado de Carolina, olhando a foto. Faz 2 anos e meio que ela morreu. Às vezes parece uma vida inteira. Às vezes parece ontem. Carolina esperou, sentindo que havia mais. Nós tivemos uma briga, ele continuou, as palavras saindo devagar, como se machucassem. Naquele dia, eu queria me mudar para São Paulo. Tinha recebido a oferta da Edu Futura e era uma oportunidade incrível. Mas Lívia não queria sair de Belo Horizonte. Toda a família dela estava lá, os amigos, a vida que construímos. Ele parou, engolindo em seco. Discutimos. Ela saiu dirigindo, brava comigo. E... Sua voz quebrou. E um caminhão perdeu o freio na descida. Bateu nela de frente. Leandro! Carolina tocou o braço dele. Ela morreu no local. E as últimas palavras que trocamos foram em raiva.
As lágrimas escorriam livremente agora. Eu a trouxe para São Paulo de qualquer forma. Nayara e eu. Porque eu não conseguia ficar lá com todas as memórias. Mas, Carolina, eu trouxe minha filha para longe de tudo que ela conhecia porque eu era egoísta demais para lidar com minha culpa. Você não é egoísta, Carolina disse firmemente. Você estava sobrevivendo. Vocês dois estavam. Nayara tem ansiedade de separação severa. Ela tem pesadelos sobre perder as pessoas. Vai à terapia 2 vezes por semana. Ele encarou Carolina. É por isso que eu hesitei na sexta. Não é só sobre minha carreira ou minha reputação. É sobre proteger minha filha de mais perda, de mais mudança, de mais instabilidade. Carolina sentiu as próprias lágrimas caindo. E eu apareci na sua porta, virando sua vida de cabeça para baixo. Não. Leandro virou-se para ela pegando suas mãos. Você apareceu na minha porta e me lembrou que ainda estou vivo, que ainda posso sentir, que ainda posso escolher a coragem em vez do medo. Ele tocou o rosto dela. Lívia ia gostar de você. Ela sempre dizia que eu precisava de alguém que me desafiasse, que não tivesse medo de me empurrar. Você acha que ela aprovaria? Isso? Eu acho que ela quereria que eu fosse feliz. E pela primeira vez em 2 anos, Carolina, eu posso imaginar ser feliz de novo. Eles estavam tão perto agora que Carolina podia sentir a respiração dele. E dessa vez, quando Leandro se inclinou, ela não hesitou. O beijo foi suave, hesitante no início, mas depois se aprofundou. Era um beijo cheio de promessa, de possibilidade, de todos os 2 anos de sentimentos reprimidos finalmente encontrando saída. Quando se separaram, Leandro encostou a testa na dela. Você tem certeza, depois de tudo que falei? Mais certeza do que nunca, Carolina sussurrou. Porque agora eu sei. Não é só atração, não é só admiração. É real. Papai. A voz sonolenta de Nayara veio do corredor. Você vai ler a história? Eles se separaram rapidamente, como adolescentes pegos pelos pais. Leandro limpou os olhos e sorriu. Já vou, meu amor. Ele olhou para Carolina. Quer ficar? Para a história? E Carolina, que algumas semanas atrás estava se preparando para casar com um homem que não amava, que comandava reuniões de conselho e negociava contratos milionários, descobriu que não havia lugar no mundo onde ela preferisse estar do que ali, lendo histórias de princesas para uma menina de 6 anos e seu pai viúvo. Adoraria, ela disse. Você já sentiu que finalmente encontrou onde pertence? Se essa história está tocando você, não esqueça de deixar seu like. Enquanto os 3 se acomodavam na cama de Nayara, Leandro lendo com vozes engraçadas enquanto a filha ria e Carolina observava, nenhum deles sabia que do lado de fora do prédio, um fotógrafo contratado por Henrique capturava cada momento através da janela. A guerra estava apenas começando. As fotos chegaram na terça-feira de manhã. Carolina estava em sua sala, revisando o relatório trimestral, quando seu telefone vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Ela abriu e sentiu o sangue gelar. Eram 6 fotos. Dela e Leandro na janela do apartamento dele. O beijo. Os 3 na cama de Nayara, lendo histórias. E a legenda. Executiva instável envolve criança inocente em affair corporativo. Coletiva de imprensa às 14 horas. Henrique Carvalho. Carolina mal teve tempo de processar antes de seu telefone explodir em ligações. Roberto, seu advogado, membros do conselho, jornalistas, todos querendo saber se as fotos eram reais. Ela ligou para Leandro imediatamente. Eu sei. Ele atendeu, a voz tensa. Acabei de receber. Carolina, eles estão usando minha filha. Estão usando Nayara para nos destruir. Onde você está? Na sala de reuniões do 8º andar. O RH acabou de me convocar. Uma pausa. Eles querem minha demissão voluntária. Dizem que é a única forma de proteger a empresa do escândalo. Carolina sentiu a raiva explodir. Não assine nada. Eu já vou. Mas quando ela saiu de sua sala,
encontrou um pequeno grupo esperando. Paulo Ribeiro e Beatriz Yamada do Conselho, acompanhados por 2 executivos sêniores. Carolina, precisamos conversar, Paulo disse, o tom grave. Agora. Eles a levaram de volta para sua sala e fecharam a porta. As fotos são reais? Beatriz perguntou diretamente. Carolina ergueu o queixo. Sim. Fui ao apartamento de Leandro. Jantamos juntos. Lemos histórias para a filha dele. E sim, nos beijamos. Você entende a gravidade disso? Paulo se inclinou para a frente. Você é a CEO. Ele é seu subordinado direto. Isso viola todas as políticas de ética corporativa. Violaria, Carolina corrigiu, se houvesse abuso de poder. Se eu tivesse usado minha posição para coagi-lo, se houvesse qualquer forma de manipulação ou favorecimento. Ela os encarou. Nada disso aconteceu. Leandro e eu desenvolvemos sentimentos um pelo outro ao longo de 2 anos. Sentimentos que ambos negamos e reprimimos precisamente por causa de nossas posições. Eu nunca usei meu poder de forma inapropriada. Mas a percepção, Beatriz começou. A percepção está sendo manipulada por Henrique Carvalho. Carolina interrompeu. Ele contratou um fotógrafo para me seguir, para invadir a privacidade de um homem e uma criança de 6 anos. E vocês estão aqui me questionando sobre ética? Carolina, nós acreditamos em você, Paulo disse calmamente. Mas o conselho vai se reunir novamente, e dessa vez não sei se conseguiremos os votos para te manter. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Carolina sentiu o chão se movendo sob seus pés. Depois de tudo, depois de expor Henrique, depois de vencer uma vez, ela ia perder por causa de fotos tiradas através de uma janela. Há uma solução, Beatriz disse relutantemente. Se Leandro pedir demissão, se vocês terminarem publicamente, a narrativa muda. Você se torna a CEO que cometeu um erro de julgamento, mas o corrigiu. Não. A resposta saiu firme, sem hesitação. Carolina, eu disse não. Não vou sacrificar Leandro. Não vou fingir que o que sinto por ele é um erro. Carolina se levantou. Se o conselho quer me destituir, que façam. Mas não vou comprar minha posição com a dignidade de outra pessoa. Ela saiu da sala antes que pudessem argumentar, o coração batendo descompassado. Precisava encontrar Leandro. Mas quando chegou ao 8º andar, a sala de reuniões estava vazia. Um colega do departamento de conteúdo a viu e se aproximou constrangido. Carolina, o Leandro foi embora. Disse que precisava buscar a Nayara na escola mais cedo. O estômago de Carolina afundou. A escola. Claro que Henrique não pararia nas fotos. Ele atacaria onde mais doía. Ela pegou o carro e dirigiu como uma possessa até a escola de Nayara, uma instituição pequena e acolhedora em Vila Madalena. Quando chegou, encontrou Leandro sentado no banco do lado de fora, Nayara no colo, ambos parecendo destruídos. O que aconteceu? Carolina se ajoelhou na frente deles. Leandro levantou os olhos e Carolina viu lágrimas ali. A diretora me chamou. Algumas mães viram as fotos. Começaram a questionar se era apropriado Nayara estar na mesma escola que os filhos delas. Se eu era um exemplo adequado. Eles não podem fazer isso. Podem. E fizeram. Sua voz estava oca. Sugeriram gentilmente que eu considerasse transferir Nayara para outra instituição. Para o bem dela. Nayara, que estava quieta até então, olhou para Carolina com olhos marejados. As meninas disseram coisas feias do papai. E de você. Carolina sentiu algo se partir dentro dela. Uma criança de 6 anos sendo punida porque 2 adultos se apaixonaram. Nayara, eu sinto muito. Ela sussurrou, pegando a mão pequena. Mas você é uma princesa boa, Nayara disse, a voz falhando. Não é? Sou. E seu pai é o melhor homem que eu conheço. Então por que estão sendo ruins com a gente? Carolina não tinha resposta. Como você explica crueldade para uma criança? Leandro se levantou, acomodando Nayara nos braços. Carolina, eu vou pedir demissão. Hoje.
Não posso deixar isso continuar. Não posso ver minha filha sofrer por causa de escolhas que eu fiz. Leandro, não. É a única forma. Ele olhou para ela e Carolina viu derrota em seus olhos. Você tentou me avisar na sexta-feira que isso ia ser complicado, que tinha muito em jogo. Eu deveria ter ouvido. Você está me culpando por isso? A voz de Carolina saiu mais dura que pretendia. Não, estou me culpando por ser ingênuo o suficiente para achar que poderíamos ter isso. Ele ajeitou Nayara, evitando o olhar de Carolina. Vou levar ela para casa. Amanhã entrego minha carta de demissão. Ele começou a se afastar, mas Carolina segurou seu braço. E nós? Você vai desistir de nós assim? Leandro finalmente olhou para ela, e o que Carolina viu a fez recuar. Dor, raiva e algo pior, resignação. Não é desistir, Carolina. É proteger minha filha, algo que eu deveria ter feito desde o início. E ele saiu, deixando Carolina parada sozinha no estacionamento da escola, o mundo desmoronando ao seu redor. Ela voltou para casa em um transe. Ligou para seu advogado, para os membros do conselho que ainda a apoiavam, tentando encontrar uma solução. Mas cada ligação terminava da mesma forma. Sem Leandro pedindo demissão, as opções eram limitadas. Às 20 horas, quando estava sentada sozinha em seu apartamento, encarando um copo de vinho intocado, a campainha tocou. Era sua mãe. Silvia Andrade entrou sem esperar convite, colocou a bolsa no sofá e olhou para a filha com aquela expressão que Carolina conhecia desde criança. A que significava que uma conversa difícil estava vindo. Sua avó, Silvia começou sem preâmbulo, era cantora de ópera. Sabia disso? Carolina piscou, confusa pela mudança de assunto. Não, você nunca mencionou. Porque ela parou quando casou com seu avô. Ele achava que não era apropriado, que mulheres casadas não deveriam ter carreiras artísticas. Silvia se sentou, as mãos entrelaçadas. Ela passou o resto da vida inteira me dizendo para não cometer o mesmo erro. Para seguir meus sonhos, não os de outra pessoa. Mãe, e o que eu fiz? Silvia continuou, a voz embargada. Casei com seu pai por conveniência. Abandonei a pintura porque não era adequado para a esposa de um empresário. Passei 30 anos sendo quem todos esperavam que eu fosse. Ela olhou para Carolina com olhos marejados. E então criei você para fazer exatamente o mesmo. Te empurrei para a administração quando você queria literatura. Te incentivei a aceitar Henrique porque ele era adequado. Te fiz acreditar que felicidade era um luxo, não uma necessidade. Você estava tentando me proteger. Estava tentando justificar minhas próprias escolhas ruins. Silvia a interrompeu. Mas Carolina, você tem algo que eu nunca tive. Coragem. Você fugiu daquele casamento. Você expôs Henrique. Você se permitiu amar alguém real em vez de conveniente. Ela pegou as mãos da filha. E agora você está prestes a jogar tudo fora porque tem medo do julgamento. Assim como eu fiz. Assim como sua avó fez. Não é sobre medo, Carolina protestou. É sobre a Nayara. Sobre proteger uma criança inocente. E você acha que desistir do pai dela vai protegê-la? Silvia perguntou suavemente. Carolina, essa menina acabou de ver você e o pai dela sofrerem por serem honestos sobre seus sentimentos. Que lição você acha que ela está aprendendo? Que amor é algo para se ter vergonha. Que felicidade deve ser sacrificada para agradar estranhos. As palavras caíram sobre Carolina como um balde de água fria. Amanhã tem outra reunião do conselho. Sua mãe continuou. Eles vão votar. E você tem uma escolha. Você pode fazer o que é esperado, o que é seguro, o que é politicamente conveniente, ou pode fazer o que é certo. E se eu perder tudo? Silvia sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Então você perde com dignidade, com integridade, com a consciência limpa de que lutou pelo que acreditava. Ela se levantou. Sua avó costumava dizer que arrependimento é a única coisa que a gente carrega para sempre. Não se arrependa de ser corajosa, minha filha. Depois que sua mãe saiu, Carolina ficou sentada em silêncio por horas, pensando, planejando. E finalmente,
decidindo. Na manhã de quarta-feira, ela chegou à sede da EduFutura às 7 horas. Foi diretamente ao departamento de conteúdo, onde encontrou Leandro já em sua mesa, provavelmente sem ter dormido. Carolina. Não entregue sua demissão, ela disse sem rodeios. Não ainda. A reunião do conselho é às 9. Eu sei. E eu vou precisar que você confie em mim. Ela estendeu a mão. Uma última vez. Leandro olhou para a mão estendida, então para o rosto dela. O que quer que visse ali o fez tomar uma decisão. Ele pegou a mão dela. Sempre confiei em você. Às 9 horas, Carolina entrou na sala do conselho. Mas dessa vez, não estava sozinha. Ao seu lado estava Leandro. E atrás deles, para surpresa de todos, estava Silvia Andrade. Carolina, o que significa isso? Paulo Ribeiro perguntou confuso. Significa, Carolina disse, sua voz clara e firme, que não vou mais jogar segundo as regras de outras pessoas. Ela conectou seu laptop ao projetor e uma apresentação apareceu na tela. Nas últimas 24 horas, meu advogado e eu compilamos evidências de assédio, invasão de privacidade e tentativa de extorsão por parte de Henrique Carvalho, incluindo o fato de que ele contratou um investigador privado para me seguir, fotografar minha propriedade privada e usar essas imagens para me coagir. As próximas telas mostravam documentos legais, depoimentos, até e-mails entre Henrique e o fotógrafo discutindo valores de pagamento. Isso é suficiente para um processo criminal. Roberto, seu advogado que entrara discretamente, adicionou. E já foi entregue às autoridades. Mas mais importante, Carolina continuou. Nas últimas 24 horas, eu recebi isso. Ela clicou e a tela mostrou uma petição online. Com mais de 5.000 assinaturas. De funcionários, clientes, parceiros educacionais, até pais de alunos que usavam as plataformas da EduFutura. Todos pedindo que eu continue como CEO. Todos atestando meu caráter, minha liderança, minha integridade. Ela olhou ao redor da mesa. Eu poderia ter fingido que o que aconteceu com Leandro foi um erro. Poderia ter sacrificado ele para salvar minha posição. Mas eu não vou. Porque a EduFutura é sobre educação. Sobre ensinar valores. E que valores estaríamos ensinando se disséssemos que amor é algo errado? Que honestidade deve ser punida? Ela respirou fundo. Então aqui está minha proposta. Leandro será transferido para um departamento diferente, reportando-se diretamente ao conselho, não a mim. Eliminando qualquer conflito de interesse direto. Vamos documentar formalmente nosso relacionamento, seguindo todos os protocolos de RH. E vamos fazer tudo com transparência total. E se votarmos contra? Ricardo Moura, o aliado remanescente de Henrique, perguntou. Então eu renuncio, Carolina disse simplesmente. Mas não antes de expor publicamente toda a tentativa de sabotagem que Henrique fez contra esta empresa. Não antes de garantir que cada investidor, cada parceiro, cada cliente saiba exatamente o tipo de homem que ele é. Foi então que Silvia se levantou. Posso dizer algo? Beatriz assentiu curiosa. Eu conheço Carolina desde que ela nasceu. Vi ela sacrificar seus sonhos, seus desejos, sua felicidade repetidas vezes para atender expectativas. Para ser a filha perfeita, a executiva perfeita, a noiva perfeita. Silvia olhou ao redor da mesa. E vocês sabem o que tudo isso quase causou? Quase a fez casar com um homem que planejava destruí-la e esta empresa. Ela caminhou até ficar ao lado da filha. Vocês podem votar para destituí-la hoje. Podem punir ela por ser humana, por se apaixonar, por escolher honestidade em vez de conveniência. Mas se fizerem isso, perderão a melhor CEO que esta empresa já teve. E mais importante, dirão para cada jovem mulher nesta empresa que sucesso exige sacrificar a humanidade. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Finalmente, Beatriz Yamada falou. Eu proponho que aceitemos a proposta de Carolina. Transferência de departamento, documentação formal, transparência total. E que arquivemos definitivamente qualquer discussão sobre sua destituição. Segundo, Paulo disse imediatamente.
A votação foi 7-2 a favor. Carolina sentiu os joelhos quase cederem de alívio. Ao seu lado, Leandro apertou sua mão discretamente. Há mais uma coisa, Carolina disse. Quero estabelecer uma nova política na EduFutura. Um protocolo claro para relacionamentos no ambiente de trabalho que proteja todos os envolvidos, mas não os force a escolher entre amor e carreira. Porque se nós, uma empresa de educação, não podemos ensinar que ambos são possíveis, quem vai? Os meses seguintes foram desafiadores. Henrique enfrentou acusações criminais por invasão de privacidade. Marcela Furtado foi permanentemente afastada do mundo corporativo depois que suas ações foram expostas. A mídia eventualmente cansou do escândalo e passou para a próxima história. Leandro foi transferido para o Departamento de Inovação Pedagógica, onde floresceu criando novos programas educacionais. Carolina continuou como CEO, mas com um foco renovado em políticas que humanizavam o ambiente corporativo. E Nayara? Depois de algumas semanas difíceis, ela foi transferida para uma escola nova. Uma escola que, coincidentemente, usava as plataformas da EduFutura e cujos professores entendiam que famílias vêm em todas as formas. 6 meses depois, em um sábado ensolarado, Carolina estava em um pequeno jardim em Campos do Jordão. Não havia 300 convidados. Não havia câmeras de TV. Apenas 50 pessoas que realmente importavam. Silvia ajustou o véu simples de Carolina, os olhos brilhando. Você está linda, minha filha. Estou nervosa, Carolina admitiu. Bom, significa que é real. Silvia sorriu. Sua avó estaria tão orgulhosa de você. A música começou, e Carolina caminhou pelo corredor de grama. No final, Leandro esperava, Nayara ao seu lado em um vestido azul claro, segurando uma cesta de pétalas. Quando Carolina chegou perto, Nayara sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. Eu disse que ela era uma princesa de verdade. O riso que percorreu os convidados foi caloroso, genuíno. Os votos de Carolina foram simples. Leandro, você me ensinou que coragem não é a ausência de medo, mas a escolha de amar apesar dele. Prometo sempre escolher a verdade, mesmo quando for difícil. Prometo amar Nayara como se ela fosse minha. E prometo nunca mais fingir ser alguém que não sou. Leandro sorriu através das lágrimas. Carolina, você apareceu na minha porta em um vestido de noiva, completamente encharcada, e virou minha vida de cabeça para baixo. E foi a melhor coisa que já me aconteceu. Prometo ser seu parceiro, não seu subordinado, seu igual, não sua sombra. E prometo lembrar você todos os dias de que escolher a felicidade nunca é egoísmo. Quando foram declarados marido e mulher, Nayara não esperou. Ela pulou entre eles, criando um abraço familiar que arrancou lágrimas de metade dos presentes. Na festa, enquanto dançavam, Leandro sussurrou. Algum arrependimento? Carolina olhou ao redor. Para Nayara dançando com sua mãe. Para os amigos e funcionários que vieram celebrar, para a vida imperfeita, mas honesta que haviam construído. Apenas um, ela disse com um sorriso. Que levei tanto tempo para ser corajosa. Às vezes, as histórias mais bonitas começam com as escolhas mais difíceis. Carolina e Leandro nos ensinam que fingir pode proteger por um tempo, mas apenas a verdade constrói algo real. Eles nos mostram que coragem não é não ter medo, mas escolher o amor, apesar dele. Que família não é sobre perfeição, mas sobre honestidade. E que sucesso verdadeiro não vem de sacrificar sua humanidade, mas de abraçá-la. Se você acredita que vale a pena lutar pelo amor verdadeiro, deixe seu like neste vídeo. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde demais para ser autêntico. Inscreva-se no canal Ecos do Coração para mais histórias que celebram a coragem de escolher a felicidade, mesmo quando o mundo diz que você deveria escolher a conveniência. Porque no fim, a vida é curta demais para fingir ser feliz. E você merece uma história de amor que seja real. Até a próxima história. E lembre-se, a coragem começa quando você para de fingir.